O que nós podemos dizer a respeito da neurociência e a medicina narrativa? O que a neurociência pode dizer a respeito de medicina narrativa? Então, uma primeira coisa que nós podemos questionar é qual o valor das narrativas para o ser humano. Por que as narrativas são importantes e necessárias para o ser humano? Porque as próprias ficções são importantes e necessárias para o ser humano, porque o ser humano tem necessidade de receber, vivenciar, né, assistir ficção, mesmo sabendo que é ficção, ler a respeito de ficção, né, ouvir alguma narrativa a respeito de algum relato ficcional. Então, há uma necessidade do ser humano desses fatores, das narrativas e das ficções. Então, tem alguma coisa que acontece aí na configuração do ser humano, no sentido individual e no sentido coletivo, de tal forma que aí passam a acontecer as narrativas. Então, certamente, entre vários indivíduos, a partir de dois ou mais, de uma determinada comunidade humana. Quais seriam as razões, então, para a importância da narrativa e da ficção? Seriam razões antropológicas, sociais, culturais, psicológicas, mas aqui estamos acentuando um pouco mais as razões neurológicas, biológicas. O que tem a ver, então, narrativa com o cérebro, com o sistema nervoso, né? Narrativas reais ou ficcionais, elas configuram circuitos neuronais no ser humano. Acabam ajudando, portanto, no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento corporal, no desenvolvimento social e coletivo, a ponto de ser referido que eventuais pessoas que talvez tenham tido uma infância pobre em narrativas, pobre em contos de fada, pobre em fantasias, ficções, pode ser uma pessoa que venha apresentar algum problema dessa natureza, natureza neuropsicológica. E, portanto, assim, podemos enxergar os cérebros também não apenas como algo que produz conhecimento, que está correlacionado a sensações e a movimentos, né? Que também está correlacionado com fatores racionais e emocionais, mas também podemos ver os cérebros como órgãos de narrativa, ligados à narrativa, porque a narrativa, de certa forma, conforme alguns estudiosos, teria sido até o que teria construído o tempo humano, o tempo dos acontecimentos humanos, histórico ou pré-histórico, como quiser, o tempo do ser humano. E, portanto, dessa forma, os cérebros usam narrativas para fazer o mapa do mundo externo. Então, há uma interpretação do mundo externo que provém para o ser humano não apenas do que ele percebe pelos órgãos dos sentidos, mas também do que ele percebe através do que é narrado, através de uma narrativa que tem sucessões no tempo e no espaço. Ora, se muda essa narrativa, muda o mapa, muda a maneira de entendimento do mundo. Essa narrativa ela pode mudar pela mudança da linguagem, da interpretação dos fatos e assim por diante. Então, este cérebro configurado pelas narrativas interage com o corpo e, por sua vez, cérebro, mente e corpo interagem com a sociedade. Então, desta forma, os grupos sociais
e outras pessoas que são atingidas por essa narrativa também vão reconfigurar, vão produzir e reproduzir outras narrativas, e tudo isso vai interferir nessa pessoa inicial que informamos que começa a comunicar essa narrativa ou a receber essa narrativa. Então, há toda uma rede que é configurada pela narrativa que é fruto da vivência comunitária, coletiva do ser humano. Nesse sentido, pode-se falar, inclusive, em competência narrativa e competência socioemocional. A competência narrativa, que a doutora Rita Charon colocou como algo que é importante na configuração da medicina narrativa, então, uma medicina que possa ser trabalhada com competência narrativa, essa chamada competência narrativa diz respeito justamente ao deixar-se trabalhar, envolver-se por tudo que gira em torno do estudo dessa narrativa ou da prática dessa narrativa. E estudos de neuroimagem mesmo sugerem que o cérebro funciona mais eficientemente ao criar, recordar, estocar e contar histórias. Esse histórias com E já vai ser explicado já. Então, existe uma atividade da linha média no córtex frontal, uma região cerebral, que se relaciona com esse modo assim chamado gerador de histórias e, concomitantemente, com o modo que se sobrepõe a esse gerador de histórias, que é esse chamado modo padrão ou default. Então, são determinados circuitos cerebrais. E aqui vem a explicação, então, desse história com E e história com H. Em inglês, ainda existe o history e o story para diferenciar. History para aqueles estudos da história do Império Romano, história da Idade Média, da Idade Moderna, etc., e story, que são histórias contadas. Por isso que em português, até décadas atrás, a gente tinha essas duas formas, história com H e história com E, mas em português convencionou-se tudo ser escrito com H. Então perdeu-se essa diferenciação dessas histórias que são contadas nos contos de fadas, dessas histórias que são contadas no cotidiano, né, sem precisar ter uma conotação histórica com H propriamente dita. Então, o cérebro, nesse modo gerador de história, de narrativa, ele ativa a memória do passado, ativa a noção de atividades presentes e trabalha a respeito de possibilidades futuras. Acontece que esse modo gerador de história, que se sobrepõe a esse modo padrão, ele trabalha também com ruminações de preocupação. É a área onde envolve uma certa preocupação, uma certa responsabilidade, e que, quando exagerada, pode trazer prejuízos, e esta é uma área diferente da área que trabalha com o mindfulness. Na verdade, as coisas podem se entrosar, podem trabalhar juntos. Não é que o mindfulness está de um lado e a área da preocupação está de outro lado, mas a área da preocupação pode ser trabalhada com as narrativas, né? Então, tudo isso ativa os circuitos da narrativa, que acaba mantendo a trilha de uma história pessoal, do transcorrer, por isso com H também, transcorrer da vida da pessoa. Isso vai criando um self, um si mesmo, contínuo e histórico, tanto aí com H também, né? Então, durante esse fazer historionarrativa, é ativada uma área perto do lobo frontal médio, uma área do cérebro, o córtex pré-frontal, ventral e medial.
e a rede no lobo frontal esquerdo ligada à produção da linguagem verbal e de seu sentido. Então, há toda uma ativação aí de córtex pré-frontal inferior lateral, giro angulado do lobo temporal, área média do lobo temporal e hipocampo, ou seja, estas últimas áreas que estão ligadas ao aspecto de memória, também ao circuito ligado às emoções, circuito emocional, tudo isso é trabalhado pelas narrativas. Aqui, nós não vamos por questão justamente de tempo, avançar por demais nestas noções. Mas nós temos em determinada área da superfície cerebral determinadas regiões que se correlacionam aí com isso que a gente acabou de falar. Então, esse modo ele acaba habilitando o indivíduo a agir socialmente no coletivo, né? Também trabalha a imaginação e a criação de textos. Então, como foi falado antes, isso provê um senso de self, né? A repetição de histórias, aí com E, dá a oportunidade de praticar até acertar. Existe um pouco disso, uma espécie de simulação da vida, ocorre em tentativas e erros, usando a capacidade de circuitos que justamente envolve essa capacidade, envolve regiões de memória no hipocampo, como já foi citado anteriormente. Então, nós vamos ficar por hora por aqui, sem aprofundar demais, mas é justamente para frisar a importância de narrativa e ficção para o ser humano e que a medicina narrativa pode trabalhar com essas ferramentas.